Boa tarde, pessoal. Bem, pessoal, hoje a gente vai estar dando continuidade aos conteúdos de matemática, né? Mais especificamente o livro 3, tá? Falando sobre determinantes, tá bom? A gente já falou muito sobre operações com matrizes, né? Que é lá o começo do capítulo do livro 3, tá? Dos capítulos do livro 3, tá bom? E a gente vai estar nessa parte aí de álgebra, né? Em matemática, falando sobre determinantes hoje. Lembrando a vocês que vocês podem já estar adiantando esses capítulos, esses conteúdos através do QR Code, né? Através das aulas que irão direcionar vocês para as aulas da plataforma SAS, tá? Que também lá tem várias aulas falando sobre esses assuntos aí, tudo direitinho lá. Lembrando também que eu queria pedir a vocês, para vocês já iniciando fazendo essas atividades, tá? Tanto para a sala quanto as atividades propostas. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, eu vou estar disponível para estar tirando as dúvidas de vocês, tá, pessoal? Bem, hoje a gente vai falar rapidamente sobre determinantes, tá? Bem, determinantes, pessoal, né? É um número, a gente já sabe que o determinante de uma matriz, né, qualquer, é um número real associado a uma matriz, e essa matriz geralmente é uma matriz quadrada, tá? Então a gente só faz sentido em falar em determinantes em determinante de matriz quadrada, tá? Então matriz quadrada pode ser de ordem 1, ordem 2, 3 e até as ordens superiores, tá? Então a gente vai ver hoje como calcular, né, o determinante. E aí, como a gente calcula o determinante, ele mostra aqui embaixo para alguns exemplos simples, né? Então, para a matriz de primeira ordem, a gente sabe que o determinante, que é o valor, né, o número real associado à matriz, ele é o próprio valor que está na matriz, tá? Para matrizes quadradas de segunda ordem, existe uma técnica que é bem simples, que é só multiplicar os elementos da diagonal principal subtrair dos elementos da diagonal secundária, vou mostrar nos exemplos mais adiante para vocês. Para matrizes de terceira ordem, a gente tem o que nós chamamos de regra de Sarri, tá? Que é uma técnica também bem simples também de ser entendida. E para matrizes de quarta ordem, a gente aplica o que nós chamamos de teorema de Laplace, tá bom? Existem alguns outros teoremas que a gente vai falar que estão relacionados mais a propriedades de determinantes, a gente vai falar lá para o final para vocês, tá bom? Então, tudo bem. Antes disso, pessoal, a gente vai falar um pouco, uma introdução, né, de algum contexto histórico e falar também uma definição do que seria determinante. Então, a teoria dos determinantes teve origem em meados do século XVII, como é que está dizendo, né, quando eram estudados processos para a resolução de sistemas lineares. Na realidade, a ideia, né, por trás dos determinantes é exatamente essa, tornar mais fácil a resolução de sistemas lineares, tá? Hoje em dia, embora não sejam um sistema prático para a resolução de sistemas, os determinantes são utilizados, por exemplo, para sintetizar algumas expressões matemáticas mais complicadas. Então, os determinantes, eles, hoje em dia, além de trabalharmos eles em sistemas lineares, a gente, né, tem por base, na verdade, o uso dos determinantes para simplificar, né, ou melhorar os cálculos matemáticos, né, torná-los mais fáceis, tá bom? A definição básica, né, ela é associada a uma matriz quadrada, um número real, né, associado a uma matriz quadrada, e ele é chamado de determinante da matriz, que é obtido por meio de operações com os elementos da matriz. A gente vai ver que para todos os cálculos determinantes, a gente precisa ter algumas operações relacionando os elementos da matriz, que nesse caso são matrizes quadradas, tá? Tudo bem. E aí, para a gente iniciar, a gente vai falar o determinante da matriz quadrada de ordem 1. Lembrando, pessoal, que toda vez que eu falar matriz quadrada, quer dizer que o mesmo número de linhas é igual ao número de colunas, ou I é igual ao J, tá? Então, matriz quadrada de ordem 1 é uma matriz que tem apenas uma linha e uma coluna. Matriz quadrada de ordem 2 tem duas linhas e duas colunas. De ordem 3, três linhas e três colunas e assim por diante, ok? Então, o determinante de uma matriz quadrada, pessoal, ele é o próprio elemento da matriz. Então, se eu tenho aqui uma matriz, nesse caso aqui, essa que é a representação do determinante por barras, tá? Ou seja, a representação de matriz é colchetes ou chaves, e quando você tem barras aqui, ó, você já está dizendo que está tirando o determinante, ou seja, calculando o determinante dessa matriz. Então, como ela é 1 por 1, o determinante é o próprio elemento que está dentro dela, tá bom? Matriz de ordem 2. Bem, para o cálculo do determinante da matriz de ordem 2, é como o slide anterior já tinha explicado, né? Então, eu tenho aqui o determinante de uma matriz formada pelos 2 por 2, né, de ordem 2, formada pelos elementos 2 menos 3 menos 1 e 4. Para que eu tire, ou né, consiga calcular o determinante dessa matriz, basta que eu multiplique os elementos da diagonal principal, nesse caso aqui 2 vezes 4, e subtraia
esse valor da multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Nesse caso, menos 3 e menos 1. Então, fica 2 vezes 4, menos 3 vezes menos 1. Isso me gera 8 menos 3, que dá igual a 5. Esse é o determinante dessa matriz aqui, tá bom? Aqui, de uma maneira mais, né, formal, a gente tem o exemplo de como é que se calcula para qualquer matriz determinante de ordem 2 por 2, né? Aqui a gente está trabalhando agora com matriz de ordem 2, tá? Então, você tem aqui uma matriz, essa é a representação da matriz, ó, você vê que aqui você tem um parênteses, né? Esses aqui são os elementos, né, gerais, genéricos para uma matriz, os índices me diz em qual linha, em qual coluna o elemento está. E aí, para calcular o determinante dessa matriz, que é uma matriz de ordem 2 ou 2 por 2, eu simplesmente multiplico os elementos da diagonal principal, ó, tá? Esses elementos eles vão ser multiplicados, mas tornando eles positivos, que isso quer dizer que não inverte o sinal para esse cálculo, e subtraio da multiplicação dos elementos da diagonal secundária, tá? Então, a multiplicação desse elemento com esse, ela vem com um sinal negativo, tá bom? Quando eu junto essas duas multiplicações, eu obtenho o determinante da minha matriz 2 por 2, tá? Então, é simplesmente multiplicação do elemento da diagonal principal, mantendo os números positivos, o resultado positivo, e subtraindo da multiplicação dos elementos da diagonal secundária, acrescido, né, na realidade, do sinal de menos, tá bom? Tudo bem. Aqui dá um exemplo só para que a gente possa entender de uma maneira mais simples, tá? Então, eu tenho aqui uma matriz A, né, a matriz 7, 2, 3 e 5, tá? Para me calcular o determinante dessa matriz, basta que essa é a representação do determinante, né? Deixa eu colocando aqui os números aqui, basta que eu multiplique o número 7 vezes 3, ou seja, os elementos, né, que são da diagonal principal, tá? 7 vezes 5 positivos, né? Nesse caso, o resultado será 35 positivo, ok? Subtraídos, né, da multiplicação dos elementos da diagonal secundária, 2 vezes 3. Então, 7 vezes 5, 35, 2 vezes 3, 6, 35 menos 6, 29. Esse é o determinante da minha matriz de ordem 2A, ok? Tudo bem. Bem, a gente já aprendeu até agora determinante de matriz ordem 1, ordem 2, agora a gente vai para a de ordem 3. Para determinantes de matriz de ordem 3, a gente precisa aplicar o que nós chamamos de regra de Sarri. Essa regra, né, ela tem algumas etapas para que a gente possa aplicar ela no total. Então, a primeira etapa, né, o primeiro passo ao lado direito da matriz, né, de uma matriz aí qualquer, copia-se as duas primeiras colunas. A gente vai ver isso aí aqui no exemplo abaixo. Multiplica os elementos da diagonal principal na mesma direção da diagonal principal. Multiplica-se os elementos das outras filas à sua direita. A gente vai explicar isso mais especificamente para vocês. Multiplica-se os elementos da diagonal secundária na mesma direção. Os elementos das outras filas, ou nesse caso aqui, outras diagonais à sua direita. Tá bom? E aí, a quarta etapa, determinando a matriz, é a subtração dos itens 2 e 3, tá bom? Então, vamos pensar, né, nesse exemplo aqui dessa matriz 3 por 3, né, uma matriz de ordem 3, tá? Então, o que a gente faz? O primeiro passo diz que a gente repete, tá? A primeira coluna e a segunda coluna à direita da matriz. Então, eu vou repetir essa coluna aqui e essa coluna eu coloco aqui. Tudo bem? Ok, agora eu vou para a diagonal principal dessa matriz, né, olhando para cá. A diagonal principal são os elementos 2, 1 e 5. Então, eu vou multiplicar os elementos dessa diagonal. E as diagonais, depois, né, nesse caso, à direita dela, eu também vou fazer a mesma coisa, fazendo a multiplicação. Detalhe, essas multiplicações, todas elas, os resultados precisam estar positivos. O que isso quer dizer? Que eu multiplico aqui 1 vezes 2 vezes 5. E o resultado vai me dar 10 positivo. 2 vezes 4 vezes menos 1, como é que é um menos? E aqui ficaria positivo, vai ficar negativo por causa desse menos, tá? Então, a gente mantém o número final positivo. O que não acontece quando a gente for fazer a multiplicação na diagonal secundária. Então, fazemos essas três multiplicações e somamos os resultados, tá? É importante dizer que eu faço essa e essa, e somo o resultado de cada uma delas independente, tá? Somando todas elas. Depois eu pego a diagonal secundária e faço o mesmo procedimento. Então, diagonal secundária, faço as multiplicações,
Porém, aqui nas diagonais secundárias, a gente acrescenta o sinal de menos para cada um deles. Então, 3 vezes 2 vezes menos 1, tá? Ficaria menos 6. Só que aí eu tenho menos e fica mais, tá bom? E aí eu vou fazer para as outras diagonais também à direita dela. Fazendo as multiplicações, e nesse caso aqui subtraindo, a gente pode dizer assim, né? Ou somando pelo negativo, a gente vai cair numa expressão numérica, tá? Que resolvendo ela, né? A gente vai ter todos esses valores aqui. Resolvendo ela, a gente encontra o valor do determinante. Então, o valor aqui que ele encontrou foi menos 4, é o determinante dessa matriz de ordem 3 pela regra de Sarri. Bom, aqui ele dá mais um exemplo para a gente fixar melhor, né? Então, a matriz de ordem 3, tá? As barras representam já que é o determinante dela, que a gente está preocupado em calcular o determinante dela. O que eu faço? Acrescento as duas primeiras colunas à direita, tá? Ou seja, eu vou repetir as duas primeiras colunas da matriz à direita. Vou agora começar pela diagonal principal, fazendo a multiplicação dos números, seguindo da próxima diagonal, lembrando que eu faço as multiplicações dos números e somo, né, os resultados, cada um com seus respectivos, tá bom? Das 3 diagonais. Faço a mesma coisa agora com a diagonal secundária, né, com as 3 diagonais, tá? E aí eu obtenho os valores, esses valores eles serão, nesse caso aqui, aqui subtraídos, né, e aqui somados, né? Então, tem essas expressões numéricas, resolvo essa expressão numérica e encontro o valor do meu determinante da minha matriz inicial. Bem fácil, bem simples. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esse slide para vocês ir treinando por ele, olhando por ele também quando for estudar, tá bom? Só entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou mandar lá no grupo. Tudo bem? Aqui tem um outro exemplo, ele vai aplicar o mesmo método, o método é essencialmente o mesmo, tá? Então, para a matriz 3×3, regra de Sarri segue sempre essa regra, tá bom? Vou deixar aí para vocês darem uma olhada. Bem, pessoal, e para matrizes de ordem 4, a gente precisa, na realidade, não mais de Sarri. Sarri não vale, não serve para a gente calcular matrizes 4×4, ou 5×5, ou outras matrizes quaisquer. Então, para matrizes de ordem de n maior ou igual a 2, nós utilizamos o que nós chamamos de teorema de Laplace. Mas antes do teorema de Laplace, que é uma outra técnica para descobrir determinantes de matrizes de ordem superior, a gente precisa saber o que é um cofator de uma matriz. Por quê? Porque no teorema de Laplace a gente precisa do cofator para poder calcular o determinante da matriz, tá? Então o que é o cofator? Seja uma matriz A de ordem n maior ou igual a 2, chama-se o cofator A e J, né? Nesse caso aqui, de um elemento qualquer da matriz. Esse cofator A e J é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes o que nós chamamos de DIJ. Esse DIJ a gente chama em matemática de menor complementar. Ele é o determinante obtido da matriz A quando se elimina a linha e a coluna em que se encontra o elemento A. Então vamos supor que eu estou preocupado em descobrir o cofator do elemento A12, que é o que ele propõe aí no slide para a gente. Para todo elemento da matriz, tem um cofator correspondente a ele, tá? A gente vai ensinar para vocês só um deles, para a gente que o restante é tudo da mesma forma, se calcula da mesma forma, tá? Então, para o elemento A12, qual é o elemento A12? Ele está na primeira linha, segunda coluna, né? Então, ele está aqui na primeira linha, segunda coluna, ele é o elemento 2. Para a gente calcular aqui, no caso, o cofator dele, a gente precisa pegar o menos 1 e elevar a I mais J. Mas quem é o I? O I é 1 e o J é 2. Então, menos 1 elevado a 1 mais 2 é o mesmo que menos 1 elevado a 3. Base negativa elevada a expoente ímpar, a gente obtém que o resultado é menos 1. Então, para essa parte aqui, dessa definição de cofator, a gente já tem o valor que é menos 1, tá? Para essa parte. Precisa agora calcular esse menor complementar, ou essa matriz aqui, né? O determinante dessa matriz que resta. Como é que a gente faz? Elimina-se a linha e a coluna no qual o meu elemento está. Quando eu vou eliminar a linha e a coluna, sobra 4 elementos aqui, que formam uma matriz 2×2. O determinante dessa matriz que sobra aqui é o menor complementar, ou DIJ, tá? Então, colocando de maneira geral, para que a gente possa já calcular, o A12 é menos 1 elevado a 1 mais 2, multiplicado por o determinante da matriz que sobrou aqui, cortando a linha e a coluna do elemento, tá? Fazendo aqui como isso aqui é uma matriz 2×2, a gente pode calcular o determinante simplesmente multiplicando
os elementos da matriz da diagonal principal menos os elementos da diagonal secundária. Fazendo os cálculos, a gente obtém que o cofator do elemento A1, 2 para essa matriz A aqui é o número menos 7, tá bom? Tudo bem. Pessoal, a regra do cofator é sempre assim. Se você vai para o elemento A11, você vai ter que cortar a primeira linha, a primeira coluna e fazer o menor complementar para ela. Se você vai para o elemento A33, você vai fazer a mesma coisa, tá? Lembrando que o menos 1 elevado a I mais J segue a linha e a coluna no qual o elemento que você escolheu tá bom? Tudo bem. E o que consiste o Teorema de Laplace? O Teorema de Laplace, né, é, na realidade, uma tentativa, né, de você calcular o determinante de uma matriz de ordem n maior ou igual a 2, ou seja, matrizes 3x3, 4x4 e assim por diante, certo? Fazendo a soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer. E aí a gente vai entender que essa fila qualquer, ela é, de uma certa maneira, uma coisa mais intuitiva, ou seja, você pode escolher para poder se livrar de muitos cálculos, você pode escolher a que você quiser, né? E vou já explicar para vocês por quê, tá? E a linha ou coluna, nesse caso aqui, pode ser ou linha, né, ou linha ou coluna, os elementos dela o soma dos elementos dela serão multiplicados pelos seus respectivos cofatores. Então, é o elemento vezes o cofator, mais o próximo elemento vezes o cofator dele e assim por diante, tá bom? Até acabar os elementos da linha. Então, vamos entender isso num exemplo. Vamos pegar essa matriz 4x4, tá? Essa matriz 4x4, tá? Ela tem 4 linhas e 4 colunas, ou seja, ela é uma matriz de ordem 4, tá? E aí a gente tem o seguinte, eu quero agora descobrir o determinante dela utilizando o Teorema de Laplace. O que eu faço? Escolho uma linha ou uma coluna qualquer e vou pegar cada elemento daquela linha, multiplicar pelo cofator dele, somar com o próximo elemento, multiplicar pelo cofator dele até se acabar os elementos da minha linha ou coluna que eu escolhi. Por conveniência, é de se esperar que você entenda que, como você vai multiplicar o elemento pelo cofator dele, o ideal para você se livrar de muitos cálculos é que você escolha a linha ou coluna que tem a maior quantidade de zeros, tá bom? Então a gente vai escolher a terceira linha, tá? A terceira linha tem 2 zeros, tá? E aí a partir disso, o que a gente faz? A gente só vai se preocupar em calcular o cofator desse elemento e desse elemento, porque esses dois aqui não importa, porque você vai multiplicar esse elemento pelo cofator dele, você vai dar 0, e esse elemento pelo cofator dele também vai dar 0. Então a gente vai fazendo as devidas, né, o mesmo procedimento que a gente viu para calcular o cofator aqui, né, nesse passo 4, a gente percebe que eu preciso calcular o elemento, né, o cofator do elemento A31, que é esse número 3, ou seja, o número vezes o cofator dele, e o 3, 4, né? Porque esses outros dois, ó, eles vão necessariamente ser cancelados, porque o elemento aqui são 0, né? E aqui é uma multiplicação, vai dar tudo 0, tá bom? Então, calculando o elemento A31 e A34 pelo mesmo procedimento anterior, que a gente vai colocar aqui, ó, a gente obtém o 3 multiplicado pelo menor complementar, nesse caso aqui é a matriz, né? Que sobra... cancelando a linha e a coluna, assim como foi feito aqui anteriormente, e o 2 multiplicado pelo menor complementar dele. Percebe que as duas matrizes aqui são matrizes 3x3, tá? Tudo bem? Como essa matriz é 4x4, geralmente o menor complementar é de ordem menor, né? Claro, né? Uma ordem menor aí. Tudo bem. Então, para que eu possa agora calcular o determinante dessa matriz pelo Teorema de Laplace, eu preciso calcular o determinante dessa matriz e dessa matriz pelo Teorema de Sarri, né? Pelo método de Sarri. Que é o que a gente vai fazer agora. Então, fazendo o procedimento que a gente fez anteriormente para a primeira e segunda matriz, né? Ele já faz aqui de uma maneira bem direta, a gente obtém que o determinante dessa matriz pelo método de Sarri é menos 48, o determinante dessa matriz pelo método de Sarri é 16. Multiplicando por 3 e aqui multiplicando por 2 e subtraindo os dois, a gente obtém o determinante da matriz 4x4 anterior pelo Teorema de Laplace, que é igual a menos 176, tá, pessoal? Então, às vezes um procedimento, uma técnica precisa da outra para poder vocês conseguirem chegar aos determinantes de algumas matrizes de ordem superior, tá bom? Tudo bem. Bem, pessoal, junto a isso, a gente tem o que nós chamamos de propriedades dos determinantes. Essas propriedades dos determinantes, elas, na realidade, são uma maneira de você calcular os determinantes sem precisar fazer cálculo, tá?
Então a primeira propriedade é a fila nula. Fila quer dizer ou linha ou coluna. Então é simples. Se você tem uma matriz, por exemplo, 3x3, quer calcular o determinante dela e ver que uma das linhas ou coluna dela tem todos os elementos iguais a zero, o determinante dela é zero. Isso é uma propriedade, isso já foi provado, tá bom? Se for linha é zero, se for coluna também é zero. Então essa é a primeira propriedade, que é a propriedade chamada de fila nula, tá? A segunda propriedade, pessoal, fala sobre as filas paralelas iguais ou proporcionais. O que quer dizer paralelas? É uma ao lado da outra, né? Na realidade, pode ser ao lado ou pode ser também alternado, não tem problema, tá? Então você tem, por exemplo, essa coluna, ela é igual a essa, né, para essa matriz aqui, então o determinante dessa matriz aqui é igual a zero, tá? Então se você tem, não precisa necessariamente ser alternado, se for um do lado da outra também é igual a zero, tá? Então a primeira e a terceira linha são iguais, portanto o determinante dessa matriz é igual a zero. Isso é uma outra propriedade de filas paralelas ou iguais. Pode ser colunas ou linhas, tanto faz. Proporcionais seria esse segundo caso aqui, ó. A segunda linha ela é duas vezes a primeira linha, ou seja, você tem aqui a segunda linha, os elementos dela são duas vezes, né, a primeira linha. Só você olhar para cá, ó, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Quando isso acontece, o determinante da matriz também é igual a zero também, ok? Isso são propriedades, né, na verdade são bizus que facilitam a vida de vocês na hora de fazer os cálculos, né, para vocês não precisarem também perder muito tempo com cálculos se essas matrizes se encaixarem nessas propriedades, tá bom? Aqui ele faz... Aqui ele só vai mostrar os exemplos, né, daquelas propriedades anteriores, né, ó, por exemplo, duas filas iguais, né, a linha 1 e a linha 2 são iguais, portanto o determinante é zero, e essas duas aqui são proporcionais, portanto o determinante também é zero, tá? Bem, pessoal, a terceira propriedade aí é a propriedade da matriz transposta, né? O que isso quer dizer? O determinante da matriz, nesse caso aqui, é igual ao determinante da sua transposta. Ou seja, se eu tenho uma matriz qualquer, né, o determinante, né, uma matriz qualquer dessa aqui, né, o determinante da minha matriz transposta a ela são iguais, tá? Isso é uma propriedade também, já foi provada. Então, se eu tenho a matriz, faço o determinante dela, e o determinante da transposta dela vão dar sempre iguais, tá? Isso são mais uma das propriedades de determinante. Então, o det da minha matriz A, né, que é uma matriz A qualquer, tem que ser igual ao det da matriz transposta a ela. A outra propriedade, né, que é chamada de teorema de Binet, pessoal, me diz que está relacionado a produto de determinantes, ou produto de matrizes em um determinante. Então, se eu tenho duas matrizes A e B, né, que são matrizes quadradas, a gente sabe que determinantes só são aplicados a matrizes quadradas de ordem n qualquer, isso não importa a ordem da matriz, isso aqui sempre vale, tá? O determinante do produto dessas duas matrizes é igual ao determinante da matriz A multiplicado pelo determinante da matriz B. Ele tá aqui, toma duas matrizes, tá? Faz o produto delas e faz o determinante e observa que na realidade eles são iguais, tá? Então, isso aqui é uma maneira dele provar essa propriedade, tá? Então, o det de A vezes B é igual ao det de A, o determinante de A, multiplicado pelo determinante de B. Seria uma outra propriedade chamada teorema de Binet, tá? Bem, uma outra propriedade, que é a propriedade 5 aqui, está relacionada ao que nós chamamos de matrizes triangulares, tá? Essas matrizes triangulares são as matrizes, algumas matrizes especiais, né, que tem algumas características interessantes, né? Então, o determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Mas o que é uma matriz triangular? Matriz triangular, pessoal, é a matriz no qual os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são todos compostos por zero, não importando a ordem dela, tá bom? Então, quando isso acontece, quando você tem esse tipo de matriz, você não precisa, nesse caso aqui, fazer a regra de Sarri ou qualquer outro possível. Você só precisa multiplicar os três elementos da diagonal diretamente, você já obtém o determinante por essa matriz, por essa propriedade de matriz triangular, tá bom? Ele vai dar um exemplo aí, né, de uma matriz triangular, tá? O exemplo 1 que ele dá, ele tem uma matriz triangular no qual a diagonal principal é essa, os elementos acima dela são todos zero, e aí a gente encontra o determinante dela através da multiplicação direta dos três elementos da diagonal principal, tá bom? Vai fazer para uma matriz 4x4 também, né? A diagonal principal é essa, a gente faz, como aqui os elementos abaixo dela são todos zero, a gente tem o determinante dela pelo produto direto em todos os elementos que compõem a diagonal principal, tá bom?
Bem, a propriedade 6 me fala sobre troca de filas paralelas. Eu vou deixar para vocês dar uma olhada, tá? Não tem... é bem parecido com aquela propriedade que a gente viu anteriormente de igualdade de filas, na realidade de proporcionalidade, é essencialmente quase, né, a mesma coisa, tá bom? Essa propriedade aqui fala sobre o produto, né, de um número, né, real K, né, por uma fila constante. Eu quero que vocês deem uma olhada também, tá? Aí, são todas, na realidade, são todas consequências das propriedades anteriores. Vocês podem olhar e tirar dúvida comigo, tá bom? Vou deixar para que vocês olhem. E aí a gente tem algumas consequências, né, que vêm de alguns, nesse caso, dessas propriedades anteriores. Então, uma das consequências é, se eu tenho uma matriz A de ordem n e um número real k, né? Então, e esse número k, ele está multiplicando essa matriz, o determinante de k vezes a, que esse número aqui é um número real qualquer, tá? É igual ao k elevado ao n, esse n é a ordem da matriz, multiplicado pelo determinante dela mesma, tá bom? Isso é uma outra propriedade relacionada a números reais multiplicados por matrizes, tá? E envolvendo, obviamente, determinantes, tá bom? A propriedade 8 tem a ver com a propriedade de matriz inversa, né? Se eu tenho uma matriz A e ela admite uma inversa, né? E a inversa é representada, você sabe muito bem que é por A elevado a menos 1, né? Ele diz que o determinante da inversa tem que ser 1 sobre o determinante da própria matriz anterior, tá? E aí ele dá um exemplo aqui, ó. O determinante dessa matriz dá um número menos 5, tá? O determinante da inversa dela dá um número 1/5. Então, se você colocar esses dois valores aqui, você vai obter a igualdade satisfeita, tá? Então, o determinante da matriz inversa tem que ser 1 sobre o determinante da própria matriz anterior. Isso é uma outra propriedade, que é a propriedade 8, relacionada à matriz inversa. Bem, isso gera algumas consequências, né? Que ele faz a demonstração anterior, mas que mostra essencialmente a mesma... Aqui ele só está fazendo a demonstração anterior, tá? Da matriz inversa, tá bom? Tudo bem, essa propriedade é a propriedade de adição de determinantes, tá? Que segue a ideia de adição normalmente, tá? E nós temos a propriedade 10, que é o chamado Teorema de Jacob, tá? Então vamos lá, pessoal. O Teorema de Jacob diz o seguinte: adicionando-se uma fila, quando eu digo fila, pode ser linha ou coluna, de uma matriz A, de ordem n, uma outra fila paralela, previamente multiplicada por uma constante qualquer, né, obteremos uma nova matriz M' tal que o det da M' é igual ao det da inicial. Então vamos supor que essa aqui seja a matriz M, tá? Então se você escolher a primeira linha, primeira coluna, tá? Se você multiplicar ela por menos 3 e somar a outra, né, coluna, você vai obter, se eu multiplicar essa aqui por menos 3, isso aqui vai ter menos 3 mais 3 dá 0, tá? 3, nesse caso aqui, menos 3 vezes 4 dá menos 12, né? Nesse caso aqui, mais 2 dá menos 10, tá? E aqui se eu tenho menos 3 vezes menos 4 daria menos 12, e aí se eu somo ela com essa daqui vai dar menos 11. Então, se você faz esse procedimento, o determinante dessa matriz aqui é igual a 10, ok? Então você está escolhendo uma linha ou coluna, multiplicando por uma constante real, que nesse caso aqui ele colocou como 3, somando com a outra fila, nesse caso a segunda coluna, e adicionando no lugar dela essa coluna, o determinante dessa é igual a essa, seguindo essa regra, que é o chamado Teorema de Jacob, ou Jacobi. Tudo bem. E aí nós temos também, pessoal, uma outra tentativa de calcular determinante de matrizes de ordem superior, que é o chamado regra de Chiot, tá? Então a regra de Chiot é uma técnica utilizada no cálculo de determinantes de ordem n maior ou igual a 2, bem parecido com o teorema de Laplace, tá? E aí ele diz que, dado uma matriz A de ordem n, se nós aplicarmos essa regra, obteremos uma outra matriz A', né, nesse caso aqui, de ordem n-1, ou seja, a regra de Chiot, na realidade, ela é uma maneira de você reduzir a ordem da matriz a uma ordem ligeiramente anterior, tá? Então você está, por exemplo, com a matriz 4×4, você consegue reduzir ela a uma 3×3 e assim resolver por teorema de Sarri, a gente poderia pensar assim, tá bom? Então, cujo determinante é igual à matriz A. Então, se você aplica a regra de Chiot a uma matriz A, você obtém uma matriz A' de ordem n-1, nesse caso, uma ordem anterior, e o determinante dessa matriz aqui que você obteve, a linha, é igual ao determinante da minha matriz a inicial, ok? E aí tem algumas restrições, né? Desde que a matriz tenha um elemento igual a 1,
né? Eliminamos a linha e a coluna deste elemento, tá bom? Segundo, subtraímos de cada elemento restante o produto de dois elementos eliminados, ok? Que pertenciam à sua linha e à sua coluna. E o terceiro passo é multiplicamos o determinante obtido por menos 1 elevado a I mais J, em que I e J representam a linha e coluna retiradas. Então a gente tem um exemplo aqui, né? De uma matriz 3×3, tá? Então você, nesse caso aqui, para o primeiro aqui, você tem um elemento igual a 1, né? Você vai restringir ela aqui. Vai fazer a segunda parte, que é subtrair o elemento do restante dos produtos dos dois elementos eliminados, tá? E a partir disso você cai, na realidade, em uma... daqui você tem uma 3×3, você vai cair em uma 2×2, tá? Então você vai pegar o 0, tá ok? Se você colocou aqui o 1, né? Passou a linha e a coluna aqui, tá ok? Eliminou todas essas duas. Então você vai pegar o primeiro elemento, subtrair dos dois elementos que, nesse caso aqui, estão conectados a essa daqui, ó. Então você vai pegar o 2, né? Que é a multiplicação dos dois elementos eliminados que pertenciam à linha e à coluna. Então você vai pegar o 2 vezes o 3. Então, subtraindo ele, o 0, esse 0 menos 2 vezes 3, né? Aí você vai fazer a mesma coisa para os outros, né? Você vai pegar o 1, subtrair do 2 vezes 3. Você vai pegar o 3, subtrair do produto do menos 1 vezes o 2, né? Tá aqui, né? Menos 2 vezes menos 1. E você vai pegar o 5, subtrair do produto de 2 vezes menos 1. Ok? Então essa regra de Chiot, ela reduz uma 3×3 a uma 2×2. Você organiza esses cálculos aqui, né? Resolve eles, tá? Vai cair em agora num determinante de uma matriz 2×2, ou seja, reduzindo a ordem de 3 para 2. Resolve, né? Pela regra que a gente já conhece, tá? E aí, quando você resolve multiplicando a diagonal principal menos a diagonal secundária, você obtém aqui o determinante igual a 17. Esse determinante aqui, ele é tanto o determinante dessa matriz quanto da matriz inicial, tá? Então, se você tem, por exemplo, uma 4×4, você pode reduzir ela a uma 3×3 por regra de Chiot e resolver por Sarri. Resolvendo por Sarri ela, o determinante que você encontrou da 3×3 é igual ao determinante da 4×4, tá bom? Então, é uma maneira bem bacana de você conseguir reduzir a ordem da matriz e tentar resolver o problema. E aí nós temos aí o que nós chamamos de matriz de Vandermonde, né? A matriz de Vandermonde, ela tem, na realidade, ela tem algumas características básicas e, segundo as características dela, tem a maneira da gente calcular o determinante dela. Então, a matriz de Vandermonde é como se fosse uma matriz especial, né, utilizada em alguns problemas, e a gente pode, a partir disso, adotar uma metodologia diferente para o cálculo do determinante dela, tá? Então, a matriz de Vandermonde, chamamos matriz de Vandermonde ou das potências, toda a matriz de n maior ou igual a 2, tá? Em que as suas colunas são potências da mesma base, a gente vai ver isso aí, com o expoente inteiro variando entre 0 a n-1, né? Os elementos de cada coluna formam uma progressão geométrica do primeiro termo igual a 1. Então, vamos pensar o seguinte. Os elementos da segunda linha são chamados de elementos característicos da matriz aqui, nesse caso, né? O determinante da matriz de Vandermonde é igual ao produto de todas as diferenças possíveis entre os elementos característicos antecessores. Então, vamos pensar aqui. Eu tenho uma matriz 4×4, né? Essa matriz 4×4, ela tem todos os elementos 1. E se você olhar a segunda linha, tá? Ela tem o elemento 2, 3, 5 e 7. Se você olhar para a terceira linha, esse elemento elevado a 2. A quarta linha é esse elemento elevado a 3, e assim por diante, tá? Então, se você olhar para o 3, começando pelo 1, né? Aí você vem para o 3. O 3, o elemento da terceira linha, segunda coluna, ele é esse elemento aqui elevado ao quadrado. E o 27 é o 3 elevado a 3, e assim por diante. Como ela está formando essa sequência de expoentes inteiros, tá? Isso aqui é uma matriz de Vandermonde. Como é que a gente calcula? O determinante é igual ao produto de todas as diferenças possíveis entre os elementos característicos. Quem são os elementos característicos? É a linha formada pelos elementos, nesse caso aqui, que geram esses outros elementos aqui, né, através de uma exponenciação, tá bom? Então, a gente tira os elementos característicos, tá? E aí faz todas as combinações possíveis, tá bom? Então, quais seriam as combinações possíveis? Pegar 3 menos 2, multiplicar por, sei lá, 5 menos 2, depois pegar 7 menos 2. Foi essas três combinações que eles fizeram aqui, né? Ó, 3 menos 2, 5 menos 2,
7 menos 2, depois ele pegou 5 menos 3, 7 menos 3, e por último 7 menos 5, tá? Então todas as combinações possíveis, né, subtraindo aqui os elementos das combinações e fazendo o produto delas é o que me gera o determinante da minha matriz de Van, tá? Fazendo o produto deles, para esse caso aqui eu obtive o número 240. Lembrando que a matriz de Van é uma matriz especial, tá? Que tem a sua metodologia específica para poder fazer os cálculos, né, do determinante, ok? Tudo bem, aqui tem mais alguns casos, tá, pessoal, relacionados até a propriedades que você pode, lá daquelas propriedades anteriores, relacionadas a linhas ou colunas, você pode dar uma olhada também e estar tirando dúvidas comigo, e a gente para por aqui. Pessoal, só lembrando a vocês que a gente está iniciando aí o segundo bimestre, tá? Eu queria que vocês sabem que nesse tempo está dependendo muito de vocês, né? Está dependendo da gente, mas muito mais de vocês, né? Porque a gente está tendo essas aulas à distância, pedir a vocês que vocês foquem, né? Em estar fazendo as atividades, em estar tirando dúvidas, tá bom, comigo. E durante essa semana aí, provavelmente na próxima semana, a gente vai estar marcando aí uma aula de tira dúvidas através dos aplicativos de reunião aí, por exemplo, o Zoom, tá bom? Qualquer coisa é só entrar em contato comigo. E tchau, tchau e até a próxima.